Pra você, boa noite pra você sexta-feira, também. bom Muito início obrigado de final de pelo semana desejo de boa noite. pra todos. Olha, fala antes, né, fazer aqui uma introduçãozinha de sexta-feira, Que isso, hein? pra gente falar um pouco do São Paulo ontem, porque, cara, é o seguinte, né, assim, eu tenho comigo uma convicção de futebol pra comentar, né, que a gente às vezes acaba dando uma super dimensão para trabalhos de treinadores, né? Pro bem e pro mal. Principalmente pro mal, o torcedor acaba muitas vezes colocando na conta do treinador os fracassos de um time, sendo que quem tá dentro de campo é o jogador, né? Que tá ali tomando as decisões, errando gols, falhando e tudo mais. E muitas vezes isso foge ao controle do treinador, que, claro, é responsável por treinar os caras, por tentar ali colocar métodos, né, que melhorem o desempenho de cada jogador, e cada treinador é diferente do outro, né, tem seu método, tem sua forma de trabalho. Então, assim, eu não gosto desse lugar comum do futebol brasileiro de, tem que cair, tem que demitir, tem que mandar embora, é o principal culpado, e normalmente esse é o caminho que eu gosto de trilhar. O Zubeldia é um treinador, na minha visão, hoje no futebol brasileiro, ele é nota 6,5, vai, um lampejo ali de 7. No futebol brasileiro que a gente tá acostumado atualmente com treinadores aí na média, nota 5, 5,5. Essa é a opinião que eu tenho a respeito do profissional Zubeldia. O trabalho do Zubeldia no São Paulo, a gente precisa colocar alguns pontos, né? Ele tem uma diretoria que, pra mim, não tem convicção de futebol, que o único resquício de dignidade futebolística da diretoria do São Paulo está na figura de Muricy Ramalho, é uma boia pra essa diretoria do São Paulo. O elenco, de fato, é curto. E que às vezes nem aparece tanto assim pra... Não aparece. A impressão que eu tenho é que o Muricy não aparece tanto assim exatamente pra não jogar caquinha no ventilador e mostrar o quão ruim é a gestão do Júlio Casares em termos de futebol. Exatamente, exatamente. Ele acaba sendo só meio que essa boia ali, né? Temos a figura do Muricy. O Muricy tá aí. O Muricy tá aí. É tipo um respaldo, assim, né? Um carimbo de, aqui é trabalho meu filho. Mas, de fato, hoje ele realmente é essa figura. O Zubeldia, ele tem um elenco curto hoje, de fato. A diretoria do São Paulo teve de abrir mão de alguns jogadores pra limpar ali questão de salário e tudo mais, por conta da crise financeira que o clube passa. O Zubeldia, ele não conta hoje com os dois principais jogadores ofensivos do São Paulo, Lucas e Oscar. Eu acho que tudo isso precisa ser pontuado. Eu passo aqui uma linha do que eu penso a respeito da função de treinador, da responsabilidade que cada treinador tem no desempenho e no resultado de cada equipe, e eu acho que isso é superdimensionado no futebol brasileiro. Dito isso, ontem no Morumbi, o empate 2-2, São Paulo e Alianza Lima, que São Paulo abriu 2-0. O principal responsável pelo fracasso do São Paulo ontem foi sim Luiz Zubeldia. Ontem, no Morumbi, o Zubeldia cavou a própria cova. Uma cova que vem sendo cavada por outras pessoas e por toda essa situação, pra mim, esse lugar comum do futebol brasileiro, que tudo explode nas costas do treinador. Mas a gente precisa, sim, responsabilizar o Zubeldia pelo que aconteceu ontem no Morumbi. Eu quero a saída, assim, né? Eu não quero a saída de ninguém, aliás, né? Aqui a gente faz uma análise, né? Aqui, neste momento, sentado aqui nos Donos da Bola, a gente pode analisar ou não o que seria melhor pro São Paulo. Eu tenho a impressão que ontem o que aconteceu no Morumbi é determinante pra gente imaginar que o Zubeldia não deve ter vida longa no São Paulo, apesar dele passar longe de ser o principal culpado por tudo que vem acontecendo com o São Paulo nos últimos tempos. E aí, eu vou pra minha pergunta que abriu ontem a coletiva lá no Morumbi depois do jogo. Eu fui muito direto e reto, como tem de ser, às vezes a gente precisa contextualizar um pouquinho. Ontem não foi o caso, eu perguntei por que o Zubeldia tirou o Ferreirinha
e no caso colocou mais um lateral esquerdo, tendo 2 em campo, no caso o Enzo Dias e também o Wendel. E aí eu fiz uma provocação, dizendo o seguinte: você acha que estava com o jogo ganho? E aí pra mim o Zubeldia entra numa enorme contradição. A segunda contradição dele ontem, mesmo que uma dessas contradições tenha sido um acerto. Por quê? Ele responde obviamente que não. Eu não achei que o jogo estava ganho. Isso aqui é Libertadores. Mas ele justifica a saída do Ferreirinha por uma preocupação, um temor, um medo de que o Ferreirinha se machucasse, sendo que o Ferreirinha não apresentava nenhum quadro de lesão e de incômodo qualquer. Sim. Então assim, a partir do momento que o Luiz Zubeldia, ele admite que ele está pensando no futuro, a gente pode entender... E só um detalhe, né? O Ferreirinha, ele sai com 20 do segundo tempo. 20 do segundo tempo, exatamente. Ele jogou pouco mais de 65 minutos, contando os acréscimos da primeira etapa. E era o melhor jogador da partida, né? Isso muito claro. A partir do momento que o Zubeldia assume que ele está pensando no futuro, ou seja, perder ou não mais um jogador que ele justificou, a gente pode entender que ele está imaginando que a partida está consolidada. Porque Sim. se o jogo não estivesse ganho na concepção do Zubeldia, ele não tiraria o melhor jogador da partida, sendo que ele tinha condição de continuar. Se o jogo tivesse 1-0 Alianza Lima e o Ferreirinha, do jeito que ele falou, né, com receio de estourar, ele não ia colocar um lateral. Exatamente, exatamente. Então assim, pra mim é uma enorme contradição do Zubeldia ele dizer que não achou que o jogo estava ganho, mas ele tirar o principal jogador da partida pensando que esse jogador poderia, dependendo, se machucar e comprometer a sequência dele na temporada. Pra mim, a segunda contradição do Zubeldia é: ele opta pelo Lucas Ferreira num jogo grande, para mais de 50 mil pessoas. O Lucas Ferreira corresponde. Se não é o Ferreirinho, o Lucas Ferreira ontem seria o melhor jogador do São Paulo em campo. Talvez até seja, porque ele jogou mais tempo que o Ferreirinha. O Zubeldia, no ano passado, ele colocou o William Gomes no jogo contra o Botafogo de quartas de final da Libertadores. Também um jogador da base do São Paulo. O que explica, primeiro, o Zubeldia apostar nesses jogadores da base em jogos grandes e não apostar em sequência para esses atletas em partidas contra o Velo Clube, contra a Inter de Limeira, contra a Ponte Preta e outros adversários do Campeonato Paulista. Porque esses caras não estão prontos para ter uma sequência entre os titulares, entrando mais regularmente, mas no caso de ontem o Lucas Ferreira se mostrou pronto para atuar como atuou diante de 50 mil torcedores, sendo talvez o melhor jogador do São Paulo em campo. E por quê? O Lucas Ferreira se mostra capaz de fazer isso, de representar dentro de campo, e o Rian Francisco não é capaz, na visão do Zubeldia, de fazer essa função também, de assumir uma responsabilidade mesmo sendo jovem, sendo que o camisa 9 dele, o Jonathan Calleri, fez um jogo deplorável. Aliás, o Calleri vem tendo atuações deploráveis. Será que só o Zubeldia não está enxergando isso? Então, cara, eu sou um defensor, não não sou advogado de ninguém, talvez nem de mim. Mas assim, eu acho que as atitudes, as escolhas dos treinadores, elas são superdimensionadas. Mas no caso de ontem, como que um treinador não consegue enxergar a possibilidade de colocar um jovem que o torcedor quer ver em campo, com outro que estava ali representando, e deixar em campo um cara que não estava fazendo absolutamente mais nada e que ainda deu o azar da bola do jogo cair nos pés dele e ele acertar o travessão? Então, cara, assim, eu sou contra esse discurso de tem que demitir, tem que trocar. Enfim, cada um. Pode achar que o Dorival é o nome certo pro São Paulo, pode achar que é o Crespo. Mas ontem, sim, o Zubeldia foi responsável pelo empate que o São Paulo tomou e sim, passou a cavar a própria cova. Se eu tinha esse sentimento a respeito de uma defesa do trabalho do Zubeldia, internamente no São Paulo também algumas pessoas têm essa visão, ou tinham. Porque a impressão que deu ontem é que todo mundo, de alguma forma, soltou um pouco a mão do Zubeldia, entendeu? Todo mundo olhou e falou pra aquele fundinho de gaveta e falou: lá atrás a gente já poderia ter feito alguma coisa, né? E aí, cara... Deixou todo mundo com aquela pulguinha, né? Exatamente. E o Zubeldia continua no comando do São Paulo, mas pra mim,
volto a repetir, que defendo muito a continuidade e não esse superdimensionamento do que um treinador faz ou deixa de fazer, sabendo da função importante que um treinador exerce, eu acho que vai chegando ao fim a trajetória do Zubeldia como técnico do São Paulo. Dessa vez, com o digital do próprio treinador. Ele já foi fritado, ele tem um elenco curto, ele não tem Lucas, ele não tem Oscar, ele tem uma diretoria sem convicção de bola, que se apega à figura do Muricy Ramalho, mas ontem ele foi o personagem principal do fracasso do time dele com tudo isso, com tudo que ele tem à disposição ou não tem à disposição. Ontem sim, a gente viu no estádio um treinador sabotando o seu próprio time, que fez um grande primeiro tempo. São Paulo ontem fez uma grande partida na primeira etapa. Então, assim, é uma pena, porque o jogo de ontem era determinante para acabar a pressão em cima do Zubeldia. Ele só não está demitido ainda. O jogo de ontem não só para dar esse clima de sequência pro Zubeldia, mas o jogo de hoje também era para mostrar, pô, o Zubeldia, ele está com dificuldades com esse elenco curto de São Paulo, mas ele achou as alternativas. Isso. Ele sabe o que ele pode fazer. A escolha certa. Exato. Né? Ele tirou... ele tá apostando em gente que realmente vai ajudar, vai tirar lugar cativo do elenco. Não, ele não tira lugar cativo de ninguém. Exatamente. E, cara, assim, ontem, quando ele... Aliás, como é bom trabalhar com gente que entende. E 2 ex-repórteres ou repórteres ainda, porque ninguém deixa de ser. O Pretzel e o Quesada ontem... Quando eu informo que vai entrar o Wendel, o feeling deles é incrível, porque eles comentam antes da placa subir. Só faltava ele tirar o Ferreirinha. Eu pensei comigo, falei, difícil, né? Aí o Quesada brinca. Não, aí já pode chamar o Dorival, faz alguma brincadeira no tipo. Sobe a placa, ele tira o Ferreirinha e coloca o Wendel. E depois disso, tudo acontece. Então, às vezes a gente não, né? O pessoal gosta de comentar quando... O comentarista erra feio e tal, mas tá na chuva pra se molhar. E ontem, realmente, é o tipo de comentário que é feito antes da tragédia acontecer. Porque muitas vezes a gente faz o comentário em cima do fato que já aconteceu. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. A gente tá aqui pra isso também. Mas às vezes a gente tá aqui também, principalmente os comentaristas de fato, que às vezes a gente faz essa função também aqui nos Donos da Bola. Ontem eu estava como repórter no jogo apenas informando. Mas o comentarista, ele precisa arriscar. E ontem o Pretzel e o Quesada tiveram uma visão que o Zubeldia não teve e que o próprio estádio do Morumbi sentiu exatamente o que o Pretzel e o Quesada passaram aqui no momento quando subiu a placa para a saída do Ferreirinha e a entrada do Wendel. E 1 minuto depois o São Paulo é punido com o primeiro gol do Alianza Lima. Então, cara, era uma coisa até meio óbvia do que você não deveria fazer, e o Zubeldia acabou fazendo. Então, assim, longe de mim ficar com o discurso de tem que trocar, tem que ser o Dorival, nada disso. Mas ontem, sim, eu vi a demonstração de um treinador que talvez, depois de tudo, depois de tanto fogo amigo, de tanta dificuldade, de às vezes até fazer bastante ou razoavelmente com pouco, ontem eu vi o limite, ou quase o limite, do Zubeldia no São Paulo. Ontem... a saída do Arboleda, né, foi porque o Arboleda sentiu, mas aí... Agora, o Arboleda hoje não teve nenhuma... Exato. Não foi detectado nenhuma lesão no Arboleda. Eu não tô aqui fazendo nada. Jogo, Mas assim, eu tô pensando também, será que no intervalo já não tava esse clima de vamos poupar? Pode ser também. E isso vai ficar ali, lá dentro, né? Não sei que alguém queira vazar o que de fato aconteceu, mas... Na saída do Arboleda, sinceramente, colocava o Cédric. Sim. Pra ter um cara. Isso. Pra ajudar o Ferreira, Isso. O lado esquerdo tá funcionando bem, vamos fazer o lado direito funcionar também? Vamos colocar o Lucas Ferreira ainda mais em ação, vamos colocar um cara que vai acertar 2, 3 passos pra ele, porque o Ferrarese é um jogador com muita limitação. E ele fazendo esse falso lateral direito não acrescenta muita coisa. Se ele fosse pra zaga, tudo bem que ele é um dos caras que falha, né, no primeiro gol da equipe do Alianza Lima, mas ele falha também porque estava ali como esse falso lateral direito, né? O Cédric poderia ter sido essa alternativa. Tirou o Arboleda, apoiou o Cédric e você continua jogando pra cima do Alianza Lima. Se a alteração do Ferreirinha fosse a saída dele no mesmo tempo de jogo e a entrada do Alves,
aí eu acho que o Morumbi não ia ficar com essa sensação de o que o Zubeldia tá fazendo. Porque você tá colocando um moleque que vai pra cima. Isso. Um moleque que, pô, tá 2-0. O Ferreirinha, ele é velocidade, ele é drible, ele é infiltração dentro da área. O Alves, ele pisa um pouco mais na bola, ele é mais articulador, ele é mais meia. Então, pô, tá 2-0, você põe um cara pra pensar um pouco mais o jogo. Desacelera do lado esquerdo, põe velocidade com o Ferreira do outro lado, muda a rota de ataque do São Paulo e mata de vez o Alianza Lima. Mas quando ele coloca o Enzo Dias, e aí fica Enzo Dias e o Wendel batendo cabeça pra saber quem é lateral e quem é ala. Absurdo. O próprio lateral do Alianza Lima, no primeiro tempo, ele não passou do meio de campo. No segundo tempo, ele domina a primeira bola, na frente do Enzo Dias e do Wendel. O Enzo Dias e o Wendel ficam olhando pra cara e falam: e aí, quem que marca? E ninguém marca, ele dá um passe. Ele anda mais 10 metros, ninguém vem pra cima dele. Ele recebe o passe. Ele anda mais 5 metros, ninguém vai pra cima dele. Você começa a dar confiança pro cara. Tá 2-1 o jogo. Então o lateral dos caras, que tava preocupado com o Ferreirinha toda hora, fazendo facão nas costas dele, fala: ué, agora não tem que marcar ninguém me marca, então eu vou jogar. E o cruzamento sai exatamente, né? Por sinal, que golaço do Quevedo, né? Que golaço. E aí, não existe marcação. Não existe marcação. No Quevedo, né? O Alan Franco ficou, assim... admirando o voleio. Admirando o voleio, Rapaz, exatamente. Eu não acredito que ele vai fazer isso. Exatamente. Na hora que saiu o gol, falta o Alan Franco e falou: Rafael, ele fez, né? Ele não fez. tava botando fé não, hein, Rafael? Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Pô, então, ontem o Zubeldia realmente... E aí, as trocas que foram tardes, né, no time do São Paulo, depois, só pra falar certinho na ordem, né? Ele tenta corrigir a besteira, que é a última troca dele, colocando o Alves no lugar do Enzo Dias, só que aí depois ele saca o Ferrarese, já com quase 40, e o Luciano com quase 40, pra colocar o Cédric e o André Silva. Ele demora muito pra fazer essas trocas. Ele tava esperando o barco naufragar e na hora que o barco já tava à deriva, ele começou a pensar: pô, posso mudar. Sim. E aí, pô, com todo respeito, o Zubeldia, se ele tem realmente ali um cara que fala pra ele sobre as regras, sobre a arbitragem, o limite da arbitragem, melhor achar outro consultor, porque esse daí tá ganhando o dinheiro mais fácil do mundo. E toda hora ele toma cartão, então ele não aprendeu nada. 5, 6 minutos ontem, então ele não sabe qual que é o limite da regra, qual que é o limite de falar com a arbitragem. Sim. ele Parece que esse tem é a mesma quantidade de vitórias e de cartões amarelos, né? Esse... Aí, depois do que aconteceu ontem, parece que essa história do Zubeldia, dessa rebeldia, que ontem foi mais covardia em campo, é pra jogar pra torcida mesmo, é o que ele tem a oferecer, talvez. Essa coisa de, olha como eu defendo o São Paulo, mas e as suas escolhas? E na hora que você mata o time em campo, você não tá defendendo mais ninguém, então esse discurso uma hora não vai caber para mais ninguém. Exatamente. E agora o São Paulo tem um jogo que normalmente o São Paulo é muito favorito. Historicamente, né, o São Paulo contra o Cruzeiro, principalmente de 2000 pra cá, o São Paulo tem batido bastante no Cruzeiro. E olha que o Cruzeiro conquistou muita coisa, cara. Sim. O time de 2014 do São Paulo era um catado. Sim. O time do Cruzeiro, pô, caminhava com a maior facilidade do mundo pra ser campeão brasileiro de novo. São Paulo foi lá e deu taca no Cruzeiro no Mineirão. Então, normalmente é um jogo que o São Paulo vai bem. Normalmente é um jogo que o São Paulo tem, não vou falar uma facilidade, mas se encontra dentro de campo contra o Cruzeiro. E agora vira um ponto de interrogação. A gente não sabe o que esperar do Zubeldia. E aí contra o Cruzeiro, ele começa com o Ferreirinha de titular. Ele vai tirar com 65 minutos de novo, com receio de lesão? Exatamente. Algum médico de São Paulo falou pro Zubeldia: acho que ele vai estourar. Realmente, ontem o Zubeldia, ele cavou a própria cova. Mas segue no comando do São Paulo, por enquanto. E pra falar do pra frentemente, meu caro Paulo do Vale, já que falamos muito sobre o jogo de ontem, o que esperar para o jogo de domingo? O Arboleda, como você já destacou, não teve lesão detectada. Mas não deve jogar. Né? Até porque foi um incômodo e tal. Sim. Não teve uma lesão que talvez tire ele de alguns jogos, mas acredito que contra o Cruzeiro
Pode ser que ele fique só no banco ou nem no banco? Pode ser. E é um desfalque considerável, né? Sim. Ontem, a saída dele também do primeiro pro segundo tempo, Todo eu acho que respeito faz ao diferença. Juan, mas, cara, tá muito abaixo. Muito Muito abaixo, abaixo, do sim. nível do São Paulo. E já era abaixo no Sassuolo, cara. O Sassuolo cai pra segunda divisão da Itália, ele é banco. Sim, exatamente. Não é que, pô, caiu, nossa, ele quase salvou o time. Lembrando que o Zubeldia não comanda o time domingo, É, óbvio, né? É o Max Cubeiras e Quem? o Caleri não joga. Max Cubeiras. É o Caleri que largou, Aproveite, que largou o picolé de osso lá, também não joga, né? aproveite enquanto temos Max Cubeiras. Max Porque Cubeiras. já vai ser passado, né? Mas... Eu gosto do outro, é Grueso, né? o Carlos Grueso. O Grueso. Isso. Jogou bola o Grueso, hein? Jogou, né? Jogou, sabe com quem? Contemporâneo de... Segundo Castilho. Segundo Castilho. E o filho dele também é da seleção, né? Pois é, realmente. Então não teremos Caleri e não teremos Zubeldia no final de semana. Quem sabe uma aposta maior em jogadores da base, né? Eu digo pelo Rian Francisco. Porque o Alves entrou ontem numa roubada, mas entrou mal. O Alves entrou muito mal. Ele entrou muito mal mesmo. E ali é isso, pô. O time tá no buraco. A questão anímica do time tá lá embaixo. O moleque, ele entra com uma responsabilidade que se ele entrasse no lugar do Ferreirinha, não seria responsabilidade. Tava 2-0 pro São Paulo, pra ele entrar pra administrar o jogo, fazer essa bola circular, fazer a jogada, servir os seus companheiros, quem sabe o São Paulo fazer o terceiro gol. Na hora que ele entra, ele entrou com 40, com 39 pra 40, né? O jogo teve 4 de acréscimo, né? Ele teve 10 minutos em campo. Desses 10 minutos, vou até ver quantas vezes ele tocou na bola, quantas vezes a bola chegou pro Alves. Ó, ele, de acordo com o SofaScore, ele jogou 14 minutos ontem. Chegou 15 vezes a bola no pé dele. Ou seja, ele recebeu praticamente uma bola por minuto. Sim. Numa situação que ele tinha que tentar resolver uma parada que não Sim. foi ele que causou. Exatamente. Então, essa mexida a saída do Ferreirinha, o jogo de futebol, evidentemente, ele é extremamente coletivo, mas se você muda uma pecinha, você muda a história do jogo. E o Zubeldia ontem fez isso. Ele tirou a única pecinha que ele não podia. Ou ele colocou a única peça que ele não podia, que era um lateral na vaga do... Pô, ele tinha um ponta driblador de velocidade que tava matando a defesa adversária. Ele colocou um lateral e ficou batendo cabeça com outro. Isso. E nem Enzo Dias e nem o Wendel têm características ofensivas de serem jogadores de extrema profundidade na linha de fundo, jogadores que, pô, tem ali a capacidade mínima de dar um drible. Por exemplo, não é pra ficar comparando muito, mas muitas vezes o Abel ele faz isso, de dobrar laterais, de colocar 2 laterais ao mesmo tempo, só que são laterais com características totalmente distintas. O Abel ele não vai colocar o Mike pra jogar, vai com o Gilberto da base, que são 2 laterais extremamente ofensivos, 2 laterais que buscam toda hora a linha de fundo. O Abel vai colocar o Mike pra jogar com o Giai, pra jogar com o Marcos Rocha, principalmente com o Marcos Rocha, que tem mais característica de zagueiro. Do outro lado, ele vai colocar Piquerez e Vanderlan, são jogadores de características diferentes. Piquerez é o cara da velocidade, da explosão, da força física, da finalização de fora da área. O Piquerez não precisa chegar toda hora na linha de fundo pra fazer um cruzamento. O Vanderlan, ele necessita da linha de fundo. O Vanderlan é o cara que, pô, se ele levantar a cabeça, ele vai cruzar, ele não vai ter outra jogada. Sim. O Piquerez muitas vezes infiltra por dentro. Então são laterais diferentes. Ontem o Zubeldia colocou 2 caras que fazem praticamente a mesma coisa. Sim, exatamente. Exatamente. Não, cara, assim, quando sobe a placa e com o Pretzel e o Quesada cantando a bola antes, eu ainda pensei, não é possível, acho que não vão fazer isso. Então os nossos comentaristas estão querendo fazer um terrorzinho no torcedor. E eles sentiram o que estava por vir. Assim, O feeling, né? Cara, o feeling O filho da Nhaca, né? da nhaca O Zubeldia fez a Nhaca, né? dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Aliás, do camarada Alexandre Pretzel, que ontem, no nosso pós-jogo, Vai ser taxado, hein? deu nota 1 para Donald Trump, nota 6 para Xi Jinping, e deixando um ouvinte maluco que mandou mensagem, e aí ele falou, vai dormir! Então, um abraço. Falou outra coisa em respeito aos outros Os ouvintes. outros ouvintes. Que noite de Alexandre Pretzel com bola rolando junto do Quesada.
que eles conseguiram de alguma forma prever o que estava por vir, e eu acho que o comentarista tem muito disso, e também caras que têm a reportagem na veia, e depois, no pós-jogo, no apito final, dando nota 1 para Donald Trump e 6 para Xi Jinping. Tá bom pra você, Soler? Tá ótimo. Notas Justas. condizem com a realidade. Justas, né? Exatamente. Aí cada um também dá a nota que acha, né? Se gosta do laranja, chupa uma laranja, vai fazer o quê?